E nós estamos na nossa série aqui no culto de sábado, do livro de Atos dos Apóstolos, e hoje é o nosso segundo sábado, onde nós vamos continuar nessa jornada intensa. Então o meu convite para você aí no seu lugar, para você se preparar, abrir a sua Bíblia já no capítulo 3, porque assim como foi no sábado passado, nós vamos ler o capítulo 1, ou como no sábado passado nós lemos o capítulo 1 e 2, nesse sábado nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4, e vai ser em 2x, vocês já perceberam que a quantidade de informação ela é grande, então eu não quero que nada passe, que nada se perca, então você vai me acompanhar nessa intensidade, nessa jornada intensa que nós vamos ter. Só para lembrar um pouquinho, no sábado passado nós falamos sobre um momento especial que aconteceu sobre a igreja. Nós vimos Jesus continuando a ensinar, continuando a mostrar os seus conhecimentos, e nós vimos ele como agora no seu corpo glorificado, ascendendo aos céus e dizendo para os discípulos testemunharem quem Jesus é. Só que para que isso acontecesse, eles precisavam de algo diferente, algo que nunca tinha acontecido antes, que foi o Espírito Santo. Então, naquele momento que nós conhecemos como o dia de Pentecoste, o Espírito Santo alcançou aqueles discípulos que estavam reunidos e eles foram revestidos de poder. Poder para fazer milagres, poder para manipular coisas, não, poder para ser testemunhas de Jesus. Então, o maior propósito do Espírito Santo é que eu e você sejamos testemunhas de Jesus, para que a gente aponte para Jesus. Então, o poder que o Espírito Santo nos dá não é um poder para manifestar dons, apesar disso acontecer, não é um poder para exercer milagres, apesar disso acontecer, mas principalmente é um poder de ousadia e coragem para ser testemunha de Jesus. E a gente viu, finalizando, de que para ser testemunha de Jesus, você não precisa de um grande esforço, você não precisa de uma grande história de vida, é só você contar o que Jesus está fazendo na sua história. E a gente descobriu também que ser missionário não é um chamado, como nós temos aqui o Murilo e a sua esposa que vieram nos visitar com o maior carinho, que estão sendo missionários da nossa igreja lá na Argentina. Mas para ser missionário você precisa ter o poder do Espírito sobre você, para você ser testemunha de Jesus e falar o que Ele tem feito na sua vida. Só isso que você precisa. E todos nós que temos o Espírito Santo precisamos ser missionário. O quanto que você é missionário é proporcional ao quanto você está cheio do Espírito. Ou seja, a má notícia para você hoje é que se você não fala sobre Jesus, é que o Espírito Santo não está enchendo a sua vida. Não quer dizer que você não tem o Espírito, mas que ele não está sendo manifesto através de você. E a gente descobriu que ser igreja é isso. Ser igreja é manifestar o poder do Espírito Santo através de nós. E você vai abrir agora em Atos 3, nós vamos ler no versículo 1, para a gente começar a conversar um pouco sobre o que Lucas está nos escrevendo. Então eu vou precisar de muita atenção sua, que mais uma vez eu vou acelerar aqui os passos, para a gente poder ler esses capítulos. Então no versículo 1 diz: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João, lembrando, agora eles são discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo. Então há algo novo na vida deles, há algo acontecendo aqui. Eles foram ao templo orar. Versículo 2, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Olha que interessante. E essas palavras aqui, dizendo todos os dias, elas não estão aqui por acaso. O que Lucas está comunicando é que esse homem que estava ali na porta do templo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Todos os dias ele estava sentado ali. Então, no feriado, no final de semana, em dias de semana, ele já conhecia todo mundo que passava por ali. Ele já sabia toda a rotina do templo. Ele já sabia detalhes. Ele já conhecia o movimento que acontecia no templo. Mas ele não entrava no templo. Ele não passava por aquelas portas porque ele não podia, por causa da deficiência que ele tinha. Isso é interessante porque, assim como esse homem, nós temos pessoas que são esse homem na nossa vida. Eu não sei se você faz sempre um caminho, uma rotina, mas tem pessoas que se tornam paisagem, sabe? Que você já sabe que ela sempre vai estar ali e você já nem presta mais atenção nela. Então existem pessoas que elas se tornam o ambiente. Você já nem mais está vendo ela. Mas nesse dia, Deus está dizendo, olha, existe alguém que já é paisagem para muitos, porque todo dia ele está ali. Todo dia vocês passam por ele.
talvez você nem mais veja ele, mas eu, como Deus, estou vendo essa pessoa, estou vendo esse homem, eu preciso alcançar esse homem. E o interessante, né, como eu falei, ele sabia a rotina, o roteiro de tudo que acontecia no templo. Ele talvez já sabia as pessoas que iam entrar ali, a hora que as pessoas iam entrar, porque talvez as pessoas saíam do trabalho, só podiam ir naquela hora. Então, o interessante disso é que mesmo ele sabendo de tudo o que acontecia no templo, ele não tinha a oportunidade de entrar no templo e viver uma experiência profunda com Deus. Isso é interessante porque talvez você seja alguém que sabe já o roteiro de tudo que vai acontecer. Você vai no PGM e você sabe que o líder vai dar boas-vindas, aí talvez tenha um quebra-gelo, e aí depois a gente vai falar sobre a nossa semana, ou dependendo do PGM já é o louvor, e aí depois nós vamos comentar de como foi o estudo do sábado, depois nós vamos ter um momento de oração, e depois a gente vai ter o comes e bebes, que é a comunhão. Talvez você já conheça esse roteiro, talvez aqui na igreja, o culto, você sabe, você vai chegar, vão ter 4 louvores, depois o pastor Guilherme, ou o pastor Felipe, ou alguém que está dirigindo o culto vai vir, vai falar dos visitantes, vai mostrar o e-book na tela, depois ele vai dar os 2 minutinhos, a gente vai aparecer na câmera, depois, estou tentando lembrar aqui, depois ele vai falar das ênfases, depois ele vai falar das ofertas dízimos, e aí vai ter um momento de missões, que é o vídeo que você assistiu, depois tem mais um louvor, depois a pregação, depois dependendo da pregação tem apelo, depois mais um louvor, a gente finaliza o culto com outro louvor agitado. Talvez você saiba esse roteiro, não é novidade para ninguém. Mas assim como esse homem que sabia tudo o que estava acontecendo ali, talvez você esteja exatamente como ele, não tendo uma experiência profunda com Deus. Mesmo você sabendo tudo o que ia acontecer, você não passa das portas. Você não passa de saber a rotina e o roteiro que está acontecendo ali. Você não se deixa viver uma experiência, porque você não gera uma expectativa no seu coração, porque você simplesmente está indo aqui, eu já sei tudo o que vai acontecer. Enquanto Deus, todos os dias, quer derramar algo novo sobre a sua vida, manifestando o Espírito Santo dele sobre você. Talvez você seja como esse homem, vendo as pessoas entrando e tendo experiências com Deus, mas você não se aprofunda e não passa das portas. Mas um dia, quando esse homem estava ali, a rotina foi quebrada. Num dia normal, num dia comum, a rotina foi interrompida por Deus, num dia ordinário, num dia que ele não imaginava que nada de especial poderia acontecer. E aí no versículo 3, diz o seguinte: quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele: olhe para nós. Pedro disse Pedro. O homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando esse homem, ele olha para Pedro e João, ele pede algo que ele achava que ele precisava. Inicialmente ele precisava de dinheiro, ele precisava das esmolas. Então ele vira para Pedro e João e fala: me dê o que eu acho que eu preciso. Eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar comida, eu preciso sobreviver. Me dê o que eu acho que eu preciso, a minha necessidade agora. Mas quando Pedro e João olham para ele, eles sabiam que o que aquele homem precisava não era só dinheiro. Ele precisava de Jesus. Ele precisava ter um encontro com Jesus. Isso é interessante porque, se a gente faz um paralelo com a nossa própria vida, quantas vezes nós oramos a Deus achando que nós precisamos de algo? A gente começa a orar a Deus e fala: Deus, me dê isso, eu preciso disso, porque a gente simplesmente quer viver uma vida com esmolas, sem receber Jesus sobre a nossa vida. Às vezes você está no seu relacionamento, ou não está em nenhum relacionamento, e você começa a orar: Deus, traga alguém, a pessoa amada, a pessoa escolhida que eu tanto preciso. Mas às vezes o que você está precisando é ser curado da sua carência. Tem um relacionamento profundo com Deus para você firmar os seus pés sobre Ele. Às vezes você está orando, pedindo para que Deus te dê um salário maior, quando na verdade o que você precisa é melhorar o seu relacionamento com as suas finanças. Como que você se organiza? Que você é um esbanjador, compra qualquer coisa. Ou às vezes você está pedindo um livramento de uma perseguição ou de alguém, mas na verdade Deus quer te dar força, quer sustentar os seus passos, quer fazer com que você seja alguém mais maduro.
Então, assim como esse homem, a gente começa a orar a Deus, Deus me dê um pouquinho de esmola, porque eu acho que eu preciso de dinheiro. Mas Deus está olhando para nós e fala, olha, você precisa de Jesus. Jesus é que vai transformar a sua vida, Ele que vai firmar seus pés, Ele é que vai mudar completamente quem você é. E aí, a cura que esse homem recebeu é muito interessante, porque Pedro não tinha nenhum tesouro, não tinha dinheiro, estava sem grana, carteira vazia, não tinha um pix para fazer. E aí, ele vira, olha, eu não tenho esse tesouro, mas eu tenho algo muito mais precioso. Muito mais precioso, muito mais valoroso, algo que realmente é muito maior. Isso é interessante porque a pergunta que nós olhamos para nós precisamos fazer é: qual tem sido o tesouro do nosso coração? Se o tesouro do nosso coração não é Deus, não importa o que você tem. Porque tem muita gente que tem status, tem dinheiro, tem muitos seguidores na rede social, mas não tem Deus, então você não tem nada. Mas se você tem Deus, e às vezes você não tem um pix para fazer, você tem tudo. Você tem a maior riqueza do universo com você. E aí Pedro vira para ele e fala o que? Olha, olhe para nós. Olha para mim, olha para João. Quando as pessoas chegam perto de nós, como que elas saem? Quando as pessoas olham para nós, o que acontece depois delas olharem para a gente? Será que quando as pessoas se encontram com a gente, se esbarram no meio da jornada da vida, na caminhada, elas saem sabendo sobre o novo tênis da moda que está no hype? Ou sobre as novas séries e redes sociais? Ou o que precisa ser feito? Ou elas saem cheias de raiva, inveja? O que acontece quando as pessoas olham para nós, quando elas passam pela nossa vida? Será que elas são curadas emocionalmente? Ou elas são prejudicadas ainda mais no seu emocional? Pedro e João, eles não tinham nada que aquele homem pediu, dinheiro, mas eles tinham o que ele precisava. É isso que acontece quando nós encontramos alguém cheio do Espírito. A gente não recebe migalhas, a gente recebe vida. Quando as pessoas se encontram com você, você dá migalhas para elas, esmolas, ou você enche ela de vida, porque o Espírito Santo está cheio em você. Muitas vezes, gente, o que as pessoas precisam é ter um momento para ser ouvidas, para que Deus possa restaurar a vida delas e curar. E no versículo 9 diz: quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Quando nós participamos de algo extraordinário ou algo sobrenatural, isso tem que apontar para Jesus. Pedro, ele diz o seguinte: olha, por que vocês estão olhando como se a gente fosse responsável por isso? Ele vai dizer depois quem é o responsável, mas por que vocês estão preocupados em saber? Porque isso não tem nada a ver com a gente. E ele finaliza lá no versículo 12 dizendo: porque não foi sobre o nosso próprio poder ou devoção. Ele está dizendo o seguinte: olha, não é a quantidade de horas que eu leio a Bíblia, ou jejuo, ou oro, é Jesus. Não é sobre o poder que vem de mim, do meu braço, mas é o próprio Jesus. Ou seja, ele está dizendo, não é nem algo que veio de mim, e nem o fato de eu ser alguém religioso, de eu ser alguém que faça as disciplinas espirituais. Tudo isso tem relação com Jesus. Às vezes nós achamos que é o preço pago que gera os resultados. A gente vê as coisas acontecendo, seja na igreja, seja no nosso próprio trabalho, ou na nossa própria escola, e a gente acha, mas claro que isso aconteceu, olha quanto tempo eu passo orando, ou jejuando, ou lendo a Bíblia. Quando na verdade Pedro deixa muito claro que nada foi gerado em nós, é tudo do Espírito Santo. É tudo Ele que faz e tudo aponta para Ele. E aí Pedro responde, então foi pelo quê? Se não foi por devoção, se não foi por poder, foi pelo quê? E aí no versículo 13 ele começa a responder essa pergunta e diz, pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto.
mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato, pela fé e no nome de Jesus. Este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Nós vemos Pedro e João devolvendo toda a glória para Jesus. Tudo que vocês viram acontecer foi Jesus que fez, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. E antes de Pedro e João darem a boa notícia para aquelas pessoas, eles comunicam a má notícia. Qual que é a má notícia? A má notícia é que, sabe, o autor da vida, dono do universo, o que gerou cada um de nós, vocês mataram Ele. E quando ele fala vocês aqui, é obviamente que o texto está se referindo àquelas pessoas. Mas nós lemos hoje, entendendo que quem matou Jesus foi cada um de nós, o nosso pecado. O nosso pecado é que prendeu Jesus naquela cruz. A má notícia que Pedro estava nos comunicando é que eu e você matamos o autor da vida. O dono do universo. Jesus, aquele que se entregou por nós. Eu e você, o nosso pecado, crucificou Jesus naquela cruz. Isso é interessante, porque que Pedro lhe dá a má notícia antes de dar a boa notícia? Porque não faz sentido você saber da boa notícia se a gente não souber o quanto a má notícia nos afetou. Se eu chego para você e falo de uma dívida que foi perdoada, se você não sabia que essa dívida existia, aquilo nem vai fazer sentido para você. O que Pedro está dizendo para cada um de nós é o seguinte: olha, o tamanho do seu pecado crucificou o Filho de Deus, o autor da vida. Essa é a má notícia. Esse é o tamanho da dívida que nós temos, a nossa dívida para com Deus. E aí, ele continua, e aí ele começa a dar as boas notícias. Porque aí sim faz sentido a gente saber a boa notícia, depois da gente entender o pecado em que nós estávamos. E no versículo 17 ele diz: irmãos, sei que vocês e os seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. No início ele começa a falar: olha, vocês crucificaram Jesus, mas fica tranquilo, eu sei que vocês não sabiam disso, né? Olha, que vocês realmente não sabiam, mas agora que vocês sabem, e a prova está aqui na nossa frente, que esse homem anda, e ele não andava, o que vocês precisam fazer é se arrepender e crer. Às vezes nós achamos que a salvação ela é um processo só de fé, e realmente é. Mas não dá para eu crer em Jesus se eu não entender onde eu estava e não me arrepender da minha situação. Porque hoje em dia, né, é muito comum a gente falar só sobre crer em Jesus, e realmente é isso. Mas dizer assim: só você crê em Jesus. Aí a pessoa: eu creio, Jesus existe. Mas quando a gente olha para essa situação, o processo real de uma fé verdadeira é aquela onde eu me encontro numa situação de pecado, eu tenho consciência de onde eu estou, e eu declaro para Deus, falo: o que eu faço agora? Desesperado. E me arrependo daquilo que eu fiz, para eu poder crer verdadeiramente de que Ele me tirou de onde eu estava. Porque se eu não passo por um processo de arrependimento, da onde eu vou crer que Jesus me tirou? Posso crer só que Ele é um cara legal, um líder bom. Mas Pedro está dizendo: olha, se você quer realmente alcançar a salvação, você precisa entender onde você estava, o que você fez, se arrepender, e aí sim você vai crer verdadeiramente que Jesus pode te alcançar e te transformar. E no versículo 20 ele continua: então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado, pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração. Presta atenção nessa palavra: restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Jesus está aguardando um tempo onde nós não sabemos quando será, mas Ele voltará e Ele virá para restaurar todas as coisas. E o interessante dessa palavra restaurar é que ela tem um significado muito especial, ela não está aqui à toa, porque o que Jesus vai fazer não é voltar para renovar,
ou reformar as coisas. Porque existe uma diferença muito grande entre reforma e restauração. Se a gente chega aqui na igreja e a gente fala assim, nós vamos agora reformar essa igreja, nós vamos trocar a iluminação, nós vamos aumentar aquela parede para lá, nós vamos quebrar aquele espaço ali. Então nós estamos falando sobre construir algo novo ou trazer coisas novas, fazer uma inovação. Mas quando nós falamos sobre restauração, nós estamos falando sobre voltar ao que era original. Nós estamos falando sobre recuperar algo que foi perdido. Então, quando Pedro nos fala sobre Deus vai enviar Jesus para restaurar todas as coisas, quando Jesus voltar, haverá uma restauração dessa terra ao original. O que é o original, gente? Gênesis. O que Jesus vai fazer não é que ele vai transformar tudo num jardim, mas o que ele vai fazer é voltar ao original, o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento que Adão e Eva tinham de liberdade de encontrar esse autor da vida de forma visível e presencial e poder ter um relacionamento vivo com ele. Quando Jesus voltar, o que Pedro está falando é que ele não vai melhorar a gente. Ele vai transformar a gente em pessoas que têm um relacionamento vivo com o Pai, como nunca houve antes. Isso é maravilhoso. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai recuperar aquilo que foi perdido. Sproul vai dizer o seguinte: como seria se Deus apagasse cada pecado nosso com uma borracha divina? É isso que Pedro está oferecendo. Tempos de refrigério. Você não precisa viver carregando esse peso. Basta se arrepender e crer. E Ele apaga. É isso que nosso Deus faz. Quando eu me arrependo e creio, Ele apaga o histórico de pecados sobre a minha vida. E essa é a boa notícia do Evangelho. E aí nós vemos, a partir do versículo 22... Pedro continuando a sua pregação, ele diz o seguinte: Moisés disse, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta, como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo, a começar por Samuel. Todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, Ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Mais uma vez, assim como nós vimos em Atos 2, Pedro sabe exatamente com quem que ele está falando, o público que ele está falando, e aí ele começa a citar os profetas, que aquele público sabia exatamente quem era. Ele está dizendo: olha, sabe essa galera que vocês conhecem, que vocês leem sobre, que vocês estudam sobre, eles já apontavam para Jesus. Eles já apontavam para alguém que viria e alguém que vai ressuscitar e ressuscitou. E isso é para que a gente seja alcançado como o povo de Israel. Mas depois, foi isso que ele falou no versículo 26, ele vai alcançar todo mundo. Primeiro ele vai tentar nos alcançar, mas depois existe uma promessa que todo mundo teria esperança de ser alcançado por Jesus que ressuscitou. E aí nós vamos já para o capítulo 4, no versículo 1. Você pode pular aí a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1, que a gente continua essa história. Eles ainda estão no mesmo lugar, eles ainda estão naquele ambiente onde um coxo, alguém que era aleijado, foi curado. E aí Pedro continua falando. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Olha que interessante, o texto vai dizer que estava anoitecendo, mas no início do capítulo 3, está dizendo que era mais ou menos 3 horas da tarde, quando Pedro e João entraram no templo. A gente está falando que Pedro ficou uma tarde inteira pregando para essas pessoas, ministrando sobre elas. E aí já estava escurecendo. E aí mais uma vez, o tema central da pregação, e é isso que eles estão preocupados aqui, os líderes religiosos, é a ressurreição de Jesus. Assim como nós vimos no capítulo 1, assim como nós vimos no capítulo 2, desde que Jesus foi elevado aos céus, desde que se iniciou a igreja, desde que o Espírito Santo desceu, desde o início, a testemunha que é feita sobre Jesus é que Ele vive,
que Ele está vivo hoje, que Ele ressuscitou dos mortos. E aí, o interessante é que no final do versículo 4 aqui diz que cerca de 5.000 homens se converteram. A gente tem no final do capítulo 2 que cerca de 3.000 homens se converteram, agora a gente tem mais 5.000 pessoas em uma pregação em uma tarde. Movidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, esses homens, que depois a gente vai ver que eram homens iletrados, conseguiram pregar e 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. O poder do Espírito Santo que está em nós faz com que as pessoas creiam. Não é sobre o que a gente fala, não é a forma que a gente fala, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo. 5.000 pessoas, vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo imaginar. Ouvindo uma pregação, aceitaram a Jesus. Aí no versículo 5 ele continua dizendo: no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo, ou seja, eles dormiram na prisão, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Presta atenção no versículo 8, o que está escrito aí? Cheios do Espírito Santo. Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem o Senhor crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, cheios do Espírito Santo, eles falavam sobre a ressurreição de Jesus. Eles não se colocaram como líder desse movimento, porque eles poderiam ter feito isso. Nossa, está vendo? Algo extraordinário está acontecendo aqui. Nós acabamos de converter 5.000 pessoas. Se a gente abrir uma igreja amanhã, ela já vai estar lotada. Nós podemos ser os pastores dessa igreja, os bispos, os apóstolos, e agora a gente vai iniciar um movimento que vai transformar a terra. Não, eles estavam preocupados em sempre apontar para aquilo que Jesus estava fazendo, porque o poder era dele, o Espírito é dele. E mais uma vez eles falam sobre Jesus que ressuscitou. E essa parte eu lembro muito daquela parte onde Jesus vira para os apóstolos e fala assim: olha, não fica preocupado quando vocês se encontrarem com pessoas ou autoridades sobre aquilo que vocês vão falar. O Espírito Santo vai falar através de vocês. Ele vai colocar as palavras que são necessárias para vocês se comunicarem. E era isso que estava acontecendo. No versículo 8 diz: cheios do Espírito Santo. Pedro começa a falar com a autoridade. E aí no versículo 11 diz: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Nós já falamos sobre o que é a pedra angular aqui no culto de sábado. É aquela pedra que, se tirar ela dentro de uma construção, todo o resto desmorona. Ele está dizendo: olha, aquela pedra que vocês ignoraram, que vocês mataram, que vocês não davam valor, ela é simplesmente a pedra que sustenta todas as coisas, que sustenta todo mundo, que sustenta cada um de nós. Se a gente retira ela da jogada, ela não faz parte mais da nossa história. Tudo que nós vemos, tudo que existe vai desmoronar. E aí no versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Esse versículo aqui ele é muito poderoso. Sabe por quê? Porque Pedro está dizendo o seguinte: olha, a salvação é por Jesus. É só em Jesus. Não é que existem outros caminhos que te levam à salvação. Não, só existe um caminho. A exclusividade que Jesus nos proporciona é sim a salvação. Então não tem um plano B, não tem uma outra possibilidade. Sabe por que isso é tão importante? Porque se você chega para alguém hoje e pergunta: olha, você crê que Deus existe? A pessoa vai falar: é claro, a Deus, pelo menos eu creio num poder superior que criou, iniciou todas as coisas. Agora, se você chega assim e fala: ó, você crê que Jesus é o único caminho para você ser salvo, que sem Ele você está condenado ao inferno? A pessoa: não, peraí, isso já é intolerância. Isso é intolerância, porque como que você pode dizer que eu vou para o inferno e se eu não aceitar a Jesus, eu não tenho salvação? Então dizer que Deus existe, que Jesus é um grande profeta, isso é fácil para a gente dizer. Agora eu chego para a pessoa e falo: olha, sem Jesus você vai para o inferno. Isso hoje é mesmo que ser cancelado. Porque é muito fácil crer em Deus ou crer em Jesus, mas pronunciar, assim como Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. É ser completamente exclusivista
na mensagem, mas a mensagem da cruz é isso. Só existe salvação por meio de Jesus, e sem Ele, você e eu estamos perdidos. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. E no versículo 13 ele continua: quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João. Vocês estão percebendo que eles estão sendo ousados aqui? Talvez até um pouco confrontadores, assim. A pessoa está até assustada. Meu Deus, como que eles podem ser tão diretos, tão duros na mensagem deles? Mas eles estão cheios do Espírito. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Nos nossos dias de hoje, alguém que não fez teologia. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante, eles olharam para pessoas comuns, homens comuns, sem teologia, sem conhecimento, e o que eles diziam fez com que aqueles homens percebessem que eles andavam ou tinham estado com Jesus. Através daquilo que a gente fala no nosso dia a dia, é possível que as pessoas reconheçam que nós andamos com Jesus, assim como aqueles homens. É fácil você descobrir a pessoa que está fazendo faculdade de alguma coisa ou é formada em alguma área. Por exemplo, se eu começar a falar de marketing digital aqui, vocês vão saber que eu trabalho na área. É só vocês terem 5 minutos, vocês vão perceber e olhar, não, o Biten entende de marketing digital, o Gui entende de administração, de gestão. É fácil. Agora, é fácil eu ter 5 minutos com alguém e a pessoa perceber, não, esse anda com Jesus. Esse, eu tenho certeza que tem um relacionamento com Ele. Porque dos nossos conhecimentos, a gente quer esbanjar, a gente quer falar, a gente quer estufar o peito. Não, eu batalhei, eu lutei, eu estudei, eu me formei, eu passei, eu tirei notas boas. Mas o quanto eu me relaciono com Jesus é o quanto as pessoas vão identificar que eu ando com Ele. Então, será que como Pedro e João, só na forma que a gente fala, as pessoas podem olhar e dizer assim, eles andam com Jesus, eles estão com Jesus? Porque isso não tem a ver com conhecimento. Qualquer um pode ler a Bíblia e saber sobre a história de Jesus. Mas expressar Jesus na sua palavra de forma viva, é só quando você tem um relacionamento vivo com Ele. E aí no versículo 14 ele continua, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esse homem? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram. Olha isso. Olha eu ia falar burrice, mas né? Mas é incredulidade. Não podemos negar que realizaram um sinal. Ou seja, estava na cara deles que algo tinha acontecido, algo milagroso, algo diferente. Estava na cara. Como todos em Jerusalém sabem, todo mundo estava vendo o que eles estavam vendo. Aí versículo 17, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome, ou a mais ninguém. Era óbvio que algo extraordinário e sobrenatural tinha acontecido. Para eles era óbvio. Então qual que era o próximo passo? Se algo sobrenatural, miraculoso aconteceu, o próximo passo era, nossa, eu preciso crer nesse Jesus. Eu preciso acreditar nesse Deus que curou alguém que a gente sabia que era alguém que era aleijado. Mesmo sendo verdade, o poder que eles tinham de dominação, do status religioso, falou mais forte. Muitas vezes nós ficamos preocupados no nosso próprio controle, da nossa própria vida, naquilo que a gente tem poder, naquilo que a gente tem domínio, naquilo que é posse nossa, que está na cara que Jesus está falando com você. Mas você fala, não, mas eu não posso abrir mão disso. Quem eu vou ser se eu abrir mão disso? Está na cara que Deus está realizando um milagre. Está na cara que Jesus vive e ressuscitou e está transformando e quer transformar a sua vida. E você percebe isso e fala, não, eu até creio nisso, mas eu não posso abrir mão disso na minha vida. Desse controle, desse domínio, daquilo que eu tenho poder, daquilo que eu posso fazer. E aí no versículo 18 ele diz, então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês, olha que ousado, né? E não a Ele? Versículo 20, presta atenção, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só, vocês acham que entre Deus e vocês a gente vai obedecer a vocês? Isso é algo que acontece na nossa vida todos os dias. Quando nós estamos diante de situações, nós temos princípios do reino que regem a nossa vida, e a pergunta que a gente faça é: será que eu obedeço ao Deus que me serve, ou eu me preocupo sobre o que os homens vão pensar, ou sobre obedecer esses homens? Eu não estou falando para você sair legal, roubando coisas, não estou falando disso não. Eu estou falando que diante de situações, a gente se preocupa sobre o que as pessoas pensam sobre aquilo que Deus pensa. E ele vira e fala assim: não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós estamos em situações como essa na nossa vida, o Espírito Santo está o tempo todo em nós, falando: olha, eu preciso dizer que Jesus vive, sem me preocupar com as consequências ou o que os homens vão dizer, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi e daquilo que eu vi diante de mim. É um Jesus que vive, ressurreto, e Ele é que comanda a minha vida. Você acha que eu vou ficar preocupado com o que pensam? E aí no versículo 23, e assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam. Os outros irmãos e lhes contaram os que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. E aí, a partir do versículo 24, nós temos uma oração. Uma oração que você pode pegar e tomar ela para a sua vida e fazer, e repetir o que está aqui, ou talvez mudar algumas palavras para contextualizar com o que você está vivendo. Começa o seguinte: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. E agora eu quero que você preste muita atenção nessa oração, que é muito diferente do que muitas orações que eu faço. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do seu santo servo Jesus. Eles iniciam essa oração no versículo 4 dizendo o seguinte: ó soberano Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Eles estão expressando nessa oração, dizendo: olha Deus, nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor criou cada um de nós, o Senhor nos criou. O Senhor criou esses homens que estão contra você. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo: olha Deus, isso aqui que está acontecendo não é nenhuma surpresa para você. Não é nada algo não planejado, nada está pegando o Senhor de surpresa. Então, independente do que aconteça com a nossa vida, eu não me importo, porque o Senhor já planejou tudo, o Senhor já pensou em tudo, então a gente está tranquilo. Se nos perseguirem, se nos matarem, se nos prenderem, ou se nada acontecer, não importa, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor é soberano sobre tudo. E ele fala no versículo 25, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, ou seja, tudo isso já estava escrito, não é novidade. Não é novidade para a gente, não é novidade para o Senhor. E aí no versículo 26 ele fala: contra o Senhor e contra o seu Cristo. Ou seja, aquela perseguição que estava sendo feita não era contra os apóstolos, era contra o próprio Jesus. Então, quando nós nos posicionamos em ousadia, cheios do Espírito Santo, se vierem contra nós, seja para debochar ou para falar qualquer coisa, eles não estão indo contra você não, gente, eles estão indo contra Jesus, contra o próprio Cristo. E aí, eles é que vão se ver no final. Aí é problemas deles. E aí no versículo 28 ele diz: tudo o que fizeram, porém havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Mais uma vez, eles começam a dizer aqui que Deus, o Senhor, é soberano. O mundo que nós vivemos hoje, ele está ficando cada vez pior. Economicamente, politicamente, guerras que estão por vir ainda.
Quando nós olhamos para uma oração dessa, eles não estão orando, olha, fala, Deus, acaba com essa perseguição, Deus nos protege. Não, estão dizendo, olha Deus, o que acontecer, nós não ligamos, porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor já preparou tudo, o Senhor já planejou tudo, o Senhor já fez tudo. Então a nossa preocupação, gente, não é olhar para o futuro que vem, inesperado, incerto. Deus já sabe das coisas que vêm. A nossa ação é olhar para nós e ver o Espírito Santo enchendo a nossa vida e perguntar, será que eu estou sendo testemunho de Jesus hoje? Porque esse é meu papel não é ficar preocupado com o que vai acontecer. Deus é soberano, Ele já criou todas as coisas, Ele está no controle, Ele é dono da nossa história e da história desse mundo. Então a minha única preocupação é, eu estou representando Jesus e testemunhando sobre aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Se algo me acontecer, não importa. Se o mundo acabar amanhã, não me importa. Deus já sabe sobre todas as coisas. E aí no versículo 29 ele diz, agora Senhor, ouve as ameaças deles. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, olha Deus, olha para esses homens. E aí a gente acha que talvez os apóstolos vão finalizar a pregação falando assim, olha, nos livra esses homens de nós. Acaba com isso, mas eles continuam dizendo o seguinte, olha, concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Parece que eles finalizam a pregação ao contrário do que deveria. Porque como que nós oramos quando a gente está passando uma situação difícil? Deus, me livra, me ajuda, me protege. Sabe o que eles estão orando, resumidamente aqui Deus, traz mais perseguição. Eles não falaram essas palavras, mas eles falaram assim, olha Deus, sabe esses homens que estão contra você? Deixa eles e dá coragem para a gente continuar pregando. Eles oram pedindo coisas que vão trazer mais perseguição, que vão trazer mais problemas para ele. Nos dá coragem para anunciar sua palavra. Continua fazendo sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Eles olharam diante da situação terrível que eles estavam vivendo e eles não pediram para Deus parar isso. Eles oraram assim, Deus, nos dá mais Espírito Santo. Nos enche mais desse poder. Para que a gente faça coisas que vai piorar a nossa situação. Mas, o mais importante é as pessoas entenderem que Jesus ressuscitou. E aí no versículo 31 acontece algo extraordinário que a gente não consegue comunicar sobre isso que aconteceu. Diz o seguinte, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? E pregavam corajosamente a palavra de Deus. O objetivo da gente ser cheio do Espírito Santo, gente, é sempre sobre pregar Jesus. É sempre sobre falar dele. E no versículo 32 ele continua, todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. O Espírito Santo enchia cada vez mais aquela igreja e a pobreza que existia acabou. Acabou porque eles começaram a ser generosos uns com os outros, vendendo tudo que eles tinham. Quando nós olhamos para essas histórias que nós estamos vendo aqui em Atos 3, em Atos 4, nós vemos que o Espírito Santo curou um homem, salvou aqueles 5.000 homens que estavam ali, desafiou aquele sistema da época e uniu a igreja. E tudo isso começou porque 2 pessoas estavam indo no templo orar, num dia comum, num dia ordinário, fazendo o que eles faziam na rotina deles. Mas a diferença é que dessa vez eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do poder do Espírito Santo de Deus. O que nós vemos nessa história é que Deus está querendo te tirar dessa porta e te levar para a presença dele. O que Deus está querendo fazer é tornar os seus dias comuns em dias que coisas extraordinárias vão acontecer, porque você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Quando as pessoas olham para você assim como Pedro falou, olhe para nós, o que elas estão vendo? O que elas veem em nós? Porque se elas vissem pessoas cheias do Espírito Santo, nós estaríamos transformando a vida delas para sempre.
quando nós falamos sobre ser testemunha de Jesus, e é isso que a gente vai falar durante praticamente toda essa série, nós estamos falando de um Jesus que vive. Assim como nós lemos no versículo 20, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.